Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesse texto de João capítulo 2, verso 5. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você apenas desta expressão do verso de número 5, nessa história tão conhecida. João capítulo 2 narra o momento da multiplicação, ou da transformação da água em vinho. E aqui no verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos mandar. O tema da mensagem desta manhã é: fazei tudo. Fazei tudo. A partir desta expressão que Maria usou no verso de número 5, falando aos serventes: fazei tudo o que ele vos mandar. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ouvir pessoas se expressando que a vida cristã não é para você fazer nada. Existe muita gente que ouve falar da graça e supõe que essa graça significa uma existência de inércia. E eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar com você da palavra de Deus a partir dessa expressão bíblica. Porque muitos acreditam que a obra da graça remove qualquer esforço humano, como se a obra da graça tirasse de nós qualquer necessidade de ação. Em muitos casos, é bem verdade, a religião se tornou uma estrutura humana de muitas atividades, mantendo as pessoas ocupadas com um excesso de ativismo. E esse ativismo, de alguma forma, tenta demonstrar o papel humano diante da divindade, na tentativa de impressionar a Deus pelo muito fazer, e às vezes até impressionar os homens pelas muitas ações. Mas para fazer um contraponto a essa religião que ensina que o homem precisa fazer para arrancar de Deus o seu favor a partir de méritos conquistados pela própria ação humana, com excesso de ativismo, alguns outros vão numa outra direção, como se o evangelho não comportasse nenhuma ação humana. Aí nós temos aqui uma polarização perigosa. Enquanto uns acreditam que tudo depende de nós, outros acreditam que por causa da graça estamos isentos de qualquer atividade, de qualquer trabalho. Eu acho que entre essa polarização, entre um ponto e outro, entre esses dois extremos, ou tudo depende de mim, ou eu não preciso fazer absolutamente nada, existe um lugar de equilíbrio. Entre esses dois extremos, existe um lugar de moderação. Existe um lugar onde nós podemos entender a palavra de Deus. Fomos salvos pela graça, mas não fomos salvos ou não somos salvos para a estagnação. É verdade que toda a ação humana para conquistar o favor divino é um ofício religioso desnecessário. Mas isto não significa que
que a vida cristã seja uma inação permanente. No reino de Deus, não há pensionistas, aposentados ou inativos. Eu vou repetir isso. No reino de Deus, não existem pensionistas, aposentados ou inativos. Todos nós temos algo de significativo para realizar no reino de Deus, para o louvor da sua glória e para abençoar a vida de pessoas. Ninguém é salvo pelas obras, diz a palavra de Deus. Contudo, ninguém que é salvo vive sem manifestar as obras que caracterizam a salvação. E às vezes, determinados textos da palavra de Deus falam de maneira tão clara e enfática ao nosso coração sobre uma verdade, que nós acabamos desconsiderando aquilo que vem antes ou aquilo que vem depois. Tiramos determinadas expressões do contexto, porque um texto isolado pode satisfazer a um desejo do nosso coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Os versos 8 e 9 deixam claro que nós não somos salvos pelas coisas que fazemos. A salvação não tem nada a ver com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque nós não compramos ou reivindicamos o perdão para os nossos pecados a partir das obras que realizamos. Mas o texto não termina aí. Verso de número 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E eu gostaria de frisar a expressão criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu tenho dito que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as obras que Deus tem preparado para nós. Por meio das Escrituras fica muito claro que a salvação é uma obra da graça de Deus em favor de todos nós pecadores. Porém, o viver cristão é uma operação graciosa que implica em atividade humana, em obediência voluntária ao Senhor Jesus Cristo. Quando somos salvos, nós queremos ouvir as orientações de Jesus e queremos cumprir as orientações de Jesus no exercício da nossa vida cristã. Por isso, Maria disse aos serventes: fazei tudo que ele vos mandar. Na outra versão diz: fazei tudo que ele vos disser. Aqui está a base da diligência que deve caracterizar qualquer atividade do reino de Deus. Aqui está o sentido da vida cristã. Quando nós somos capazes de atender às palavras de Jesus e somos capazes de cumprir as palavras de Jesus no exercício do nosso dia a dia, no desenvolvimento da vida cristã. Há um texto de um escritor anônimo que diz o seguinte: o cristão não é um empresário autônomo que patrocina o seu empreendimento por conta própria, mas é um operário padrão que executa voluntariamente, com alegria, aquilo que lhe foi determinado pelo seu Senhor. É assim que nós nos colocamos em nosso compromisso de vida cristã.
servos obedientes a Jesus e não simplesmente escravos obrigados a um trabalho forçado, nem empregados suados, dependentes de um salário no final do mês, que executam suas tarefas por interesses econômicos ou movidos por ambições de poder. Não. Nós somos abnegados em obedecer às palavras de Jesus, pelo que Ele já fez por nós. Quando nós olhamos para o sacrifício, o fato de termos sido comprados pelo poder do sangue de Jesus, é isso que nos motiva a servi-lo. Não é necessariamente por conta das suas promessas, daquilo que virá no desenvolvimento do nosso exercício de vida cristã neste mundo. O sacrifício que Ele fez na cruz, nos comprando do pecado, tirando-nos das trevas, trazendo-nos para a sua maravilhosa luz, já é razão suficiente para que nós o adoremos, prestando a Ele o nosso serviço, apresentando-lhe os nossos dons, nossas capacitações, para que Ele use para o louvor da sua glória. Todos os servos de Cristo exercem os seus trabalhos, os seus serviços com liberdade, com nobreza, pois a motivação de qualquer atividade é a gratidão de um coração plenamente aceito pela graça de Deus. Aquilo que nos era impossível por conta das nossas obras mais, foi vencido por Jesus na cruz, para que nós pudéssemos então ser apresentados diante dEle. E agora, movidos pela gratidão, pelo fato de podermos viver em comunhão com o Senhor, nós queremos servi-lo com todo o nosso coração, dedicando a nossa vida por completo. O serviço cristão autêntico visa, sobretudo, a glória de Deus e não o sucesso dos homens ou o progresso de estruturas humanas. Tudo que fazemos, todas as coisas, nós fazemos visando única e exclusivamente a glória do Senhor. Há uma grande confusão quando não discernimos a pessoa de Deus da obra de Deus. Muitas vezes, investimos os nossos talentos na construção dos sistemas que representam a obra de Deus, sem percebermos que deixamos o próprio Deus de lado. O nosso serviço como filhos de Deus não pode ser desligado da pessoa de Deus, da glória do Senhor, e não pode ser desligado do propósito de fazer o nome do Senhor conhecido a todas as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 31, ele chega a um patamar de consciência da importância da glória de Deus na sua vida, quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que coisa fantástica é a gente poder reconhecer que não existe absolutamente nada na nossa vida, nada que possamos fazer, até mesmo quando estamos atendendo às nossas necessidades básicas. E quando Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ele está falando das coisas mais básicas da nossa vida, que a gente faz até automaticamente no nosso dia a dia. Paulo diz, até mesmo quando nós estamos fazendo as coisas das nossas necessidades mais básicas, nós devemos fazê-lo para a glória do Senhor. Paulo diz, fazei tudo para a glória de Deus. E esse deve ser o propósito primário da nossa vida, o propósito primário da nossa existência. Desde o momento que fomos alcançados pela graça do Senhor, desde o momento que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O que está em jogo na tarefa
do exercício da vida cristã não é o êxito maravilhoso da obra divina. Porque aquilo que nós entendemos como o êxito da glória do Senhor já está escrito. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós descobrimos que o êxito da obra divina está pleno, está escrito e vai se cumprir inapelavelmente. Mas quando nós falamos sobre a tarefa da vida cristã e o compromisso de glorificarmos a Deus, tem a ver com a nossa vida, a minha e a sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nada do que eu estou falando faz sentido na sua vida, isso não vai mudar absolutamente nada naquilo que Deus tem como propósito para a vida humana, para que os seus planos se concretizem, se realizem na vida das pessoas. Porque se você, se eu, não colocamos a nossa vida à disposição dele para que o nome dele seja glorificado através de nós, Deus vai usar outros meios, outras pessoas. Sabe o que isso significa? Que o privilégio de servir a Deus não é de Deus. O privilégio de servir a Deus é meu, é seu. Colocar a nossa vida à disposição do Senhor não muda em absolutamente nada, ou não colocar a nossa vida à disposição do Senhor, não muda em absolutamente nada os planos estabelecidos na palavra de Deus, e a Bíblia diz que os propósitos do Senhor jamais serão frustrados. Se você coloca ou não coloca, Deus vai usar os seus meios, seus planos, suas estratégias para mobilizar pessoas, a fim de que os seus projetos se cumpram. Então, querido, o privilégio de poder ser cooperador nos planos de Deus é nosso. Você poder atender aos projetos do Senhor, você poder atender à vontade de Deus, é privilégio nosso. Poder ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele nos manda, isso é privilégio nosso. O verdadeiro discípulo de Jesus é um trabalhador gracioso, que executa sua missão com um espírito prazeroso. Para mim isso é tão importante, eu vou repetir para você. O verdadeiro discípulo de Jesus é um trabalhador gracioso, que executa a sua missão com um espírito prazeroso. Há um prazer, há uma alegria, não há nada de peso, não há nada de difícil, porque há uma alegria que move o coração do verdadeiro discípulo para servir a Jesus. Trabalho obrigado é uma tortura insuportável. Trabalhar por pressão, por culpa, por obrigatoriedade, é insuportável. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou já viveu a experiência de estar num ambiente de trabalho que não tem nada a ver com você, é insuportável. Qualquer pessoa que cumpre uma tarefa sob o comando de mero dever, debaixo de culpa, ou sob domínio do medo, ou pelo impulso de interesses daquilo que vai realizar, acaba realizando um trabalho descontente e cheio de reclamações. A palavra de Deus, em Filipenses 2, 14 e 15, diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
A Bíblia diz que nós devemos trabalhar com tanta alegria, que nós devemos ser inculpáveis, nós não devemos ser movidos por culpa, não devemos ser movidos por tristeza, não devemos ser movidos por pressão, não devemos ser movidos por ações humanas, mas movidos pela palavra do Senhor. A menos que sejamos movidos pelo amor a Deus e a sua obra, a causa do Evangelho, todo esforço não passa de um artifício mecânico destituído de significado com esferas na nossa espiritualidade. Se não há satisfação no serviço, não há significado na missão. Eu vou repetir isso. Se não há satisfação no serviço, não há significado na missão. Uma das maiores alegrias do servo de Deus é poder ter a sua consciência tranquila de que tudo que fez ou faz é para a glória de Deus. Isso não pode roubar a alegria daquilo que fazemos, porque o que fazemos é uma expressão de adoração ao Senhor. O serviço cristão é sempre uma expressão de adoração a Deus. Porque todo o trabalho que nós desenvolvemos é sempre vinculado à glória do Senhor Jesus. A prática do Evangelho determina essa nossa relação como servos que de maneira graciosa se entregam, na expectativa de que todas as coisas que fazemos sejam usadas para a glória de Deus. Jesus estava no ambiente do casamento, diz a palavra de Deus que faltou vinho, você conhece muito bem essa história, quando de repente Maria chega para Jesus e diz, olha, acabou o vinho. E ela vira para os serventes e diz, fazei tudo o que ele vos mandar. Eu queria pensar nesse último momento da mensagem desta manhã, em 3 expressões desse texto. Primeiro, fazei. Há uma obra a ser feita. Quando Maria reúne os serventes e diz para eles, fazei tudo o que ele vos mandar, mas ela começa com o verbo fazer. E certamente, a expressão desse texto da palavra de Deus joga por terra a ideia de que nós não precisamos fazer nada. Há uma obra que precisa ser feita, e Jesus diz que nós devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Há uma urgência em fazer a obra do Senhor, e nós precisamos fazer a obra do Senhor não apenas com urgência, mas com diligência. Diz o texto da palavra de Deus que a primeira expressão de Maria para aqueles serventes foi, fazei. Há algo que eu e você precisamos fazer. Jesus, ele faria o milagre. Agora, colocar a água dentro daquelas talhas era algo que os serventes podiam fazer. Aquilo que os homens podem fazer, Deus não vai fazer. A gente vê isso em vários momentos dos milagres de Jesus. E aqui no primeiro milagre, nós temos esse princípio. Quando Maria diz para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser, é porque aquilo que os homens podiam fazer, os homens precisam fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer em nosso lugar. E aí nós podemos pensar em muitas coisas da vida cristã. Por exemplo,
Deus nos deu a incumbência de semear a sua palavra. Eu preciso fazer. A evangelização é uma incumbência que Jesus deixou com seus discípulos. Evangelizar é algo que eu preciso fazer. A intercessão é algo que a palavra de Deus diz ser de maneira algo vital para a vida da igreja. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Eu preciso fazer. Ler e meditar na palavra de Deus é o caminho para a nossa edificação espiritual. Eu preciso fazer. Usar os nossos dons e talentos no ambiente da igreja para a glória do nome do Senhor é vital para que a igreja possa desenvolver-se. Eu preciso fazer. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir. Cada um de nós temos recebido do Senhor uma tarefa dentro do Evangelho, dentro do reino. Nós precisamos fazer. O milagre depende da ação de Deus, mas o fazer é nossa tarefa. Eu e você precisamos fazer. Em segundo lugar, ainda nessa mesma expressão, a orientação de Maria foi: fazei tudo. Fazei tudo. Não podemos fazer parcialmente. Quando Maria diz, fazei tudo quanto Ele vos disser, é porque nós, às vezes, fazemos as obras do Senhor, mas nós colocamos limites. A gente faz a obra de Deus, mas a gente não faz todas as coisas que Deus deseja que façamos, e às vezes a gente se satisfaz em fazer as coisas de maneira parcial. A gente fica satisfeito em fazer as coisas pela metade. Deus não faz nada pela metade. E eu entendo que aquele que faz todas as coisas completas, deseja que os seus filhos atendam às suas ordens de maneira completa. Por isso, fazei tudo. Às vezes, nós não fazemos tudo porque entramos na obra tardiamente. Às vezes não fazemos tudo porque saímos da obra antecipadamente. Ou não fazemos tudo porque entramos na obra do Senhor com limites. Eu vou até aqui, estabelecemos limites pequenos. Quando na verdade nós precisamos fazer tudo, todas as coisas, em todo o tempo. Fazei tudo que Ele vos disser. Não podemos fazer a obra do Senhor parcialmente. Uma coisa interessante desse texto de João capítulo 2, é que Jesus manda que os discípulos, ou que os serventes, encham as talhas, e a palavra de Deus diz, enchei, no verso de número 7, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Existem alguns detalhes na palavra de Deus que às vezes passa desapercebido. A gente lê o texto superficialmente e nem sempre a gente consegue enxergar os detalhes. Jesus diz, enchei as talhas. Mas o texto vai registrar assim, encheram-nas até em cima. Numa outra versão diz assim, encheram-nas até a borda. Isto é, eles obedeceram nos detalhes, eles obedeceram a palavra de Jesus e encheram completamente. Quanto mais água fosse colocada dentro daquelas talhas, maior a quantidade de água seria transformada em vinho. E diz a palavra de Deus que eles encheram-nas até a borda. Querido, não se contente em encher o seu cântaro pela metade. Não se contente em deixar a sua talha mais ou menos cheia.
é preciso encher até a borda. Para que a gente possa fazer tudo, é preciso fazer tudo com excelência. É preciso fazer completamente. Mas em terceiro lugar, ainda nessa expressão, a Bíblia diz assim: fazei tudo o que ele vos mandar, ou fazei tudo o que ele vos disser. Significa que nós precisamos ouvir o que Jesus tem para falar. A gente só deve fazer o que ele mandar. Nem mais, nem menos. Não devemos ir além das palavras de Jesus e não devemos ficar aquém das palavras de Jesus. Mas para isso é preciso ouvi-lo. É preciso ouvir o que ele tem para nos falar. É preciso estarmos atentos à sua voz, para que o exercício da nossa vida cristã seja o reflexo das suas palavras. Para que o exercício da nossa vida cristã, do nosso ministério, das nossas ações no Evangelho, seja o resultado daquilo que ouvimos em Jesus, não seja simplesmente iniciativas humanas, resultado da nossa própria inteligência, ou da nossa própria capacidade. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu não lhes preguei o evangelho com sublimidade de palavras humanas, para que vocês não tivessem a sua fé apoiada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É aquilo que ele nos fala, é aquilo que recebemos dele, que deve caracterizar as nossas ações, que deve caracterizar o nosso trabalho. É o resultado daquilo que ouvimos dele. Por isso, fazei tudo o que ele vos mandar. E quando Jesus nos diz faz, a gente precisa fazer. Não importa as circunstâncias. Obedecer, diz a Bíblia, é melhor do que sacrificar. Não existe nada melhor do que obedecer a Jesus. E quando nós somos obedientes e fazemos tudo que ele nos manda, os resultados não são as nossas ações, mas as ações dele através da nossa vida. Não é aquilo que eu faço, mas aquilo que ele faz através da minha vida, porque aquilo que faço é fruto de obedecer aquilo que ele manda. Por isso, fazei tudo que ele vos disser. Nesta manhã, a nossa oração é que nós saibamos ouvir a voz de Jesus. Eu fico olhando para esse texto, imaginando aquilo que vai no coração daqueles serventes. As talhas de pedra que eram colocadas para a purificação dos judeus, estavam ali vazias. Mas o que tem a ver as talhas com a ausência de vinho, com o fato do vinho ter acabado? Que uma coisa tem a ver com a outra. Sabe, queridos, às vezes as ordens que Jesus nos dá, aparentemente não tem muita conexão. O que eu vou fazer? Jesus mandou fazer isso, mas será que eu tenho que fazer mesmo? Os serventes, eles não questionaram, simplesmente obedeceram. E porque obedeceram, foram instrumentos do Senhor para que acontecesse o primeiro milagre do ministério de Jesus. Para que os milagres pudessem acontecer, pessoas precisaram obedecer. Talvez seja esse passo de obediência que esteja faltando na sua vida, para que o milagre do Senhor possa acontecer. Por isso, ouça Jesus. Faça como fizeram os serventes. Ouçam tudo que ele tem para dizer e obedeçam a todas as suas ordens.
Jesus diz, enchei de água. Depois ele diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram, obedecendo a Jesus. Se o servente disser, não, eu vou levar essa água para o mestre-sala, isso vai dar um problema para a gente, o que o mestre-sala vai falar conosco? Tá? Não, eles simplesmente, sem questionar, eles pegaram a água e levaram ao mestre-sala, e o milagre estava acontecendo ali, diante dos seus olhos. É preciso obedecer. E a nossa oração é que, nesta manhã, sejamos motivados pela palavra de Deus, desafiados pela palavra de Deus, a uma atitude de obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, a palavra de Maria é tão importante para nós nesta manhã. Fazei tudo quanto Ele vos mandar. Fazei tudo quanto Ele vos mandar. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Você quer obedecer? Então pergunta para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres? O que queres da minha vida? Eu quero obedecer a Tua voz. Fala, Deus, ao meu coração. Abre os meus ouvidos para que eu possa entender aquilo que o Senhor deseja da minha vida. Porque eu quero dedicar a minha vida, meus dons, meus talentos, meu tempo. Eu quero dedicar-me integralmente para cumprir a Tua vontade. Porque eu quero fazer como aqueles serventes. Eu quero fazer tudo que Jesus me mandar. É isso que você deseja? Então fale com Ele agora. Feche os seus olhos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai. Nós estamos vivendo no Evangelho da Graça. E nós te adoramos pela graça que nos alcançou. E é movidos pela graça do Senhor, que nós queremos fazer tudo que o Senhor nos mandar, com o nosso coração cheio de alegria, com a nossa vida pronta para servir-te. E nós queremos, ó Deus, que o nosso trabalho, que o nosso labor, que a nossa lida ministerial, que o nosso envolvimento no Teu reino, que a nossa evangelização, a nossa devoção, nossa atividade ministerial, seja ela em que área for no ambiente do Teu reino, nós queremos, ó Deus, expressar isso em atitude de adoração e louvor ao Teu nome, porque nós queremos fazer tudo quanto o Senhor nos mandar. Queremos ser discípulos obedientes à Tua voz. Queremos fazer diferença neste mundo. Queremos ser agentes de transformação nesse mundo em queda. E queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor a nossa vida, nossos dons, nossos talentos. Mas nós não queremos fazer nada que o Senhor não nos manda. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor Deus, o entendimento do Teu povo. Fala, ó Deus, ao coração de cada um. Esclarecendo, ó Deus, na mente, no coração de cada um, aquilo que o Senhor deseja. A obediência é nossa parte. Nós queremos Te obedecer. Mas mostra, Deus, mostra a cada um dos Teus filhos, aonde o Senhor quer usá-los. E usa a nossa vida para o louvor da Tua glória. Nós Te adoramos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome, pela bênção
de podermos trabalhar para o teu reino. E nós queremos fazer tudo. Porque quando chegarmos na tua presença e prestarmos conta da nossa vida, nós queremos apresentar as nossas mãos cheias dos frutos do nosso trabalho. Porque não fizemos parcialmente, mas fizemos tudo. Completamos a obra. E gastamos a nossa vida para o louvor da tua glória. Por isso, ó Deus, usa nosso tempo, usa nossa inteligência, usa os recursos que temos em nossas mãos, porque tudo vem das tuas mãos. E nós nesta manhã queremos reafirmar o compromisso de fazer tudo quanto o Senhor nos mandar. Livra-nos, ó Deus, de desobedecermos a tua voz. Livra-nos, ó Deus, dos interesses deste mundo que tentam dividir a nossa atenção, que tentam dividir a nossa obediência. Livra-nos disso e ajuda-nos, ó Deus, a como aqueles serventes no primeiro milagre de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos tudo o que o Senhor nos mandar. Quando o Senhor nos mandar encher, a gente enche até a boca. Quando o Senhor nos mandar tirar, a gente tira. Nós queremos obedecer para fazer tudo quanto for da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida e que você possa experimentar desta obediência prazerosa, desta dedicação prazerosa ao Senhor e ao seu reino. Que você possa experimentar os milagres do Senhor. O fazer é nosso, mas o milagre é de Deus. Que você possa experimentar dos milagres do Senhor na sua vida, na sua história. Porque a sua parte você está cumprindo, você está obedecendo à voz do Senhor. E que Deus use a sua vida neste dia e todos os dias para o louvor da sua glória. Deus te abençoe. Que você tenha uma tarde junto com a sua família muito especial. E às 19 horas nós estaremos aqui de novo reunidos para celebrarmos a Jesus. Nesse último momento do culto, eu gostaria de lembrar que se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite esse momento final do culto, inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Nós temos muito conteúdo para compartilhar com você, temos legados da quarentena, que é meditações para a família, com desafios semanais para a família. Temos o programa dos Fios de Prata, que acontece toda quinta-feira à tarde, mas estão todos eles lá no nosso canal. Temos Ensinando com Arte, que são as atividades para as crianças do Ministério Amar. Dose de Esperança, que são reflexões de esperança para a sua vida. Café com Fé, devoção diária para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Então nós temos muito conteúdo. Temos as lives, os cultos, todos os cultos estão lá no nosso canal. Então inscreva-se em nosso canal, venha partilhar conosco, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que outros também possam servir ao Senhor com alegria, conforme nos diz a palavra de Deus. Dá um like para dizer que você gostou desse vídeo, e se você clicar no sininho, sempre que nós colocarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação de que tem vídeo novo no canal. Então inscreva-se e partilhe conosco de todos os nossos conteúdos. Certamente você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada com todo esse material. Deus te abençoe, uma boa tarde